todos os momentos de culto são solenes. Desde o prelúdio, a leitura, eu já falei para os irmãos algumas vezes, vou repetir de novo. A leitura do Evangelho que é feita no início do culto é uma leitura que segue o calendário litúrgico. Ela segue o lecionário. Cristãos no mundo inteiro fazem essa leitura exatamente nesse domingo. Então, exatamente nesse domingo, que é hoje, igrejas da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da África, igrejas que têm essa opção e falam assim, vamos seguir o nosso calendário. O calendário preparado por servos e servas do Senhor de tempos em tempos. Então essa leitura, ela é extremamente importante para nós. Então toda vez, irmãos, que tiver a leitura do Evangelho no domingo, a oração, dê valor, porque os seus irmãos e as suas irmãs no mundo também estão lendo, junto com vocês. Isso se chama comunhão. Olha que coisa bonita. Nós temos comunhão com os nossos irmãos de diversos lugares. E também as orações, claro, porque nós nos colocamos diante de Deus, os louvores, que é uma parte importante da nossa vida de adoração, e a palavra de Deus, que é a nossa fonte de fé, que é o nosso guia de prática, é a maior autoridade da igreja de Cristo, porque revela Jesus. Jesus é o nosso Senhor, e as Escrituras o revelam, então ela tem valor. Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar. Nessa oração, apresentem também o Jefferson, que é falado lá, ele é citado no grupo, né, o marido da Ana. O seu filho veio hoje, na hora que eu estava chegando, pastor, ore pelo meu pai. Eu falei, nós vamos orar. Então vamos fazer nessa oração agora. Santo Deus, estamos aqui diante do Senhor, mais uma vez, orando e buscando a tua face, porque não tem nada melhor que isso, Senhor. Não tem nada mais importante do que estar diante de ti. Senhor, nós te apresentamos neste momento, com toda a tua igreja, a vida do Jefferson, que neste momento está hospitalizado em tratamento, Senhor. O Senhor é Deus para usar os médicos, as enfermeiras, a equipe de enfermagem. O Senhor é Deus para usá-los. Mas o Senhor também é Deus para curar o Jefferson, para fortalecer a sua vida, para restaurar-lhe a saúde e colocá-lo de pé, para ele continuar cuidando daqueles que o Senhor colocou sob seus cuidados, que é a sua família. Senhor Deus, cuida do coração da Ana, do seu filho, de sua família, que o Senhor traga muita paz e muita confiança, para que elas continuem, Senhor, eles continuem confiando no Deus Todo-Poderoso. Se faça presente em toda essa família, Senhor, em toda essa família. Meu Deus, que a tua bênção, os teus cuidados paternais seja conosco. Usa-me nesta noite, Senhor, eu preciso dessa sua graça,
desse seu auxílio, dessa tua iluminação, que só o teu Espírito Santo pode dar. Senhor, a tua igreja é tua e é a tua voz que ela vai ouvir. Então usa-me em tuas mãos, meu Deus, meu glorioso Deus, meu Pai Celestial. Usa-me em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quando você olha para a vida de Abel, você vê um homem que deu o seu melhor para o Senhor. Abel, na sua sinceridade, na sua fidelidade, quando ia adorar ao Senhor, sempre levava o seu melhor, o melhor que ele tinha, o melhor do seu trabalho, o melhor da sua personalidade, o melhor da sua vida. Abel foi morto por Caim, foi morto por Caim, mas Deus deu testemunho dele. O Enoque, que foi levado para os céus, homem justo e íntegro, não sabemos muita coisa sobre ele. Já vai aqui uma dica para vocês, tá bom? Cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado com o que vocês ouvem aí nas redes sociais. O livro de Enoque não foi escrito por Enoque, por favor. Por favor, não fiquem achando que há algum tipo de conspiração, que esqueceram esse livro, que esse livro era para estar na Bíblia. Não, esquece isso, irmãos. O livro de Enoque é um livro que foi escrito depois de Jesus. E colocaram como título de Enoque lá. Não foi o Enoque bíblico que escreveu, tá bom? Porque está tendo um boom por aí desse assunto, mas são pessoas que não têm conhecimento, né? E apresenta como se fosse a maior sabedoria do mundo. E quem não conhece, irmãos, acaba caindo, porque essas pessoas são boas no falar, mas falam mentiras. São brilhantes em mentir. O Enoque mesmo, não sabemos muito, porque ele é citado em Gênesis. Ele andou com Deus, ele passou, olha que a Bíblia, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Não sabemos muito sobre Enoque, mas sabemos, sabe o quê? Que Deus deu testemunho dele. Vamos pensar no Abraão, servo do Senhor, que recebeu o chamado, fora Jesus, não tem chamado mais glorioso que o de Abraão. Fora a vida de Jesus, ninguém na Bíblia teve o chamado tão espantoso como teve esse homem. Porque ele vivia no meio de ídolos. A sua família também tinha os seus ídolos do lar. E Deus o chama, o tira dos seus parentes e diz para ele que vai fazer dele uma grande nação. E essa nação seria a nação escolhida para levar a gloriosa mensagem de Deus para o restante do mundo. E Abraão, mesmo com todas as suas dificuldades, se manteve firme. Olha que coisa, meus irmãos. Os anos foram passando e ele firme. Teve dificuldades como todos os seres humanos. Passou por momentos de perigo como todos os seres humanos. Teve momentos que teve dificuldade para lidar com situações. E algumas situações que ele teve que lidar. Não conseguiu se sair muito bem, é verdade também. Mas quando Deus pede o melhor dele, o seu filho, quando Deus diz para ele assim, olha, da tua semente, do teu herdeiro, eu vou levantar uma grande nação. Palavra de Deus que ele nunca esqueceu. E que ele tinha plena confiança que se Deus havia dito isso para ele, Deus iria cumprir. Quando ele leva Isaac ao Monte Moriá, sabe o que diz a palavra de Deus? Que ele tinha uma fé tão gigante, que ele acreditava que se ele cumprisse o sacrifício do seu filho, Deus o ressuscitaria dos mortos.
Sabe por que ele acreditava nisso? Porque Deus falou que da sua descendência iria fazer uma grande nação. Deus deu testemunho desse homem. Moisés. E Moisés? Que foi preservado por Deus e direcionado por Deus para viver na casa de Faraó. Aprendeu a língua egípcia, a cultura egípcia, os costumes egípcios e os deuses egípcios. Mas quando Deus o chama na sarça ardente, em meio a tantos deuses que ele havia conhecido no Egito, ele quer saber, mas quem é você? Quando o povo perguntar, o que eu digo? Aí Deus fala para ele assim, diga que o eu sou o que sou está libertando o povo. E Moisés assim fez. Teve a sua vida na realeza. Olha, irmãos, ele viveu 40 anos no palácio de Faraó, no local mais deslumbrante do mundo da época. Uma pessoa da classe alta da sociedade. Quando ele percebe que o seu povo estava sofrendo, ele abre mão da riqueza e vai fugir para o deserto. E fica lá 40 anos. Sabe onde? Na simplicidade. Numa vida humilde. Cuidando de ovelhas. Ajudando o seu sogro. Simplesmente um servo. E é nesse momento que Deus o chama para libertar a nação de Israel. E ele passa a ser o libertador. E quando ele ouve a voz de Deus, Deus fala, pode ir. Porque a garantia quem dá sou eu. Ele vai. Deus deu testemunho dele. Eu estou pegando no capítulo 11, não sei se vocês perceberam aí. Josué tem a difícil tarefa de substituir o legislador da nação de Israel. Não era uma tarefa fácil. Não era simples, não. Através da liderança de Moisés, a nação de Israel passou no meio de um mar. Algo estrondoso. Tamanha fidelidade de Deus para com o seu povo. Esse é o Deus que você serve, tá? Esse é o teu Deus. E Josué, como qualquer ser humano, claro que ficou com medo. Se sentiu incapaz. Mesmo sendo um grande general. Mesmo sendo um grande estrategista. E o mais importante de tudo, um homem de fé. Ainda assim, ele ouve a voz do Senhor. Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Vai. Simplesmente atenta no livro da lei. Presta atenção naquilo que eu já falei com Moisés. Aquilo que eu já disse para Moisés, segue. É só seguir. Mantém firme aquilo que eu já mostrei para vocês. Seja fiel a isso. Mantenha-se nisso. Se concentre nesses aspectos que eu já passei para Moisés. E você será bem-sucedido na sua liderança. O Josué não passou pelo Mar Vermelho, mas ele passou pelo Rio Jordão. O Josué não ficou 40 anos liderando no deserto, ele ficou 40 anos ajudando Moisés. Mas uma cidade caiu, muralhas caíram, pela adoração do povo de Deus. O sol, um dia, para que o povo de Israel fosse vitorioso, irmãos, olha o que Deus fez com Josué. Deus quis dar a vitória. Deus quis dar essa vitória. Falou, eu vou dar essa vitória para vocês. A vitória estava difícil de chegar. O tempo estava chegando. A nação de Israel percebeu que se escurecesse, eles poderiam ter dificuldades de continuar a batalha e ter a conquista que Deus havia dito para eles que daria essa conquista. Deus fez com que o dia se alongasse para que eles fossem vitoriosos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus da sua vida. É o Deus que
fala em meio a deuses, mesmo sendo falsos, ele mostra que o verdadeiro é ele. É um Deus que honra uma oferta fiel. É um Deus que honra a simplicidade de uma vida. É um Deus que ensina uma pessoa a ter riqueza e ter pobreza. É um Deus que ensina a andar em palácio e a andar em deserto. Todas essas pessoas aqui, Abel, Noé, eu não citei Noé, mas Noé também era um homem de fé. Você imagina ficar 100 anos construindo uma arca e dizendo para todo mundo, olha, Deus vai mandar um juízo, Deus vai mandar uma chuva. E todo mundo, esse homem é biruta. Então, será que é o que dizem quando os pregadores saem andando no meio da rua? Eu me lembro de uma reportagem que me impressionou, de um homem simples. Ele foi lá para Londres, isso passou nas reportagens. Ele foi para Londres, e ele começou a pegar lá na estação de trem mais famosa de Londres, e ele começou a falar de Jesus. Ele começou a falar, Jesus é maravilhoso, Jesus salva. Os guardas ficaram com raiva. Londres tem liberdade religiosa. É igual ao Brasil. Não é proibido você falar do amor de Deus em locais públicos. Ele estava em local público. Ele não estava desobedecendo nenhuma lei. Mas os irmãos sabem que o inimigo fica bravo. 3 guardas viram e falaram, não, você pode parar com isso daí, você está incomodando as pessoas. Eu falei, não, mas eu só estou falando do amor de Jesus. Tá, mas ninguém quer ouvir isso. Desse jeito. Ninguém quer ouvir isso. Pegaram ele, colocaram na viatura e deixaram ele coisa de 30, 40, 50 quilômetros de Londres, num lugar mais deserto, soltaram ele lá e falaram, agora prega aqui. Onde não tinha ninguém. Ele pegou um carro lá que alguém passou, voltou para Londres e foi pregar. É servo de Deus. É servo de Deus. Depois a reportagem não falou mais, né, se ele foi perturbado mais uma vez. Mas, irmãos, isso é perseverança. Isso é fidelidade. O Noé fez isso. Todo mundo achando, Noé, você está maluco. E ele lá. Deus disse que vai trazer juízo. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. 100 anos fazendo isso. Naquele período, Deus permitia que as pessoas tivessem um período maior de vida. Mas não foi só essas pessoas, não. Não foram só os grandes vitoriosos que Deus deu testemunha. Deus deu testemunha também das pessoas que foram fiéis, mesmo em momentos difíceis. Mesmo pessoas que não tiveram uma vida de grande sucesso aos olhos do mundo. As pessoas que morreram quando a nação de Israel foi levada cativa. Muitos anônimos morreram lá. Deus deu testemunho dessas pessoas. Os profetas que foram fiéis no anúncio da palavra de Deus, mesmo correndo riscos, alguns deles sendo perseguidos, presos e outros mortos, continuaram e continuaram. Pessoas que a Bíblia diz que esse mundo não foi digno de receber. Porque esse é o testemunho de Deus para quem é fiel. Quem é fiel e sofre as consequências mais severas pela sua fidelidade, Deus diz assim, olha o testemunho que Deus dá. Sabe por quê que você sofreu demais nesse mundo aí? É porque ele não era digno de você. Quem disse isso, meus irmãos, foi Deus. Foi Deus que disse isso. Para o mundo eram fracassados. Para Deus era o mundo que era indigno deles. Todas essas pessoas, todos esses que eu citei para vocês, e mais alguns que eu não citei. Pensem num estádio de futebol. Já viu um estádio de futebol? Visualizem isso agora. Um estádio de futebol. Todos eles estão nas arquibancadas.
Estão lá. Reunidos. Numa grande arena. Todos estão lá. Porque cumpriram a vocação. Nessa arena tem pistas de corrida. Nessa arena tem competições atléticas. E eles estão lá. Nas arquibancadas. Ou melhor, que arquibancada não. Estão lá, quem se entende de futebol e nas numeradas, qual é o melhor lugar do futebol? Me ajuda? Qual que é o melhor lugar? Quem sabe aí? Camarotes. Obrigado. Eles estão nos camarotes. Não é na arquibancada que eles estão, não. Eles estão nos camarotes. Porque aqui são heróis da fé. Esses homens não estão lá na calçada da fama do mundo. Eles estão na calçada da fama de Deus. É lá que eles estão. Então eles estão nos camarotes. E é de camarote mesmo. De altíssima qualidade. Camarote que Deus criou. E sabe quem está nas pistas? Você sabe quem está no estádio? Você. Eu. A igreja. Vocês ouviram? Eles estão nos camarotes. E você hoje você não está no camarote. Hoje você está na pista. Hoje você está no campo. E esse campo em que você está, essa pista em que você está, é a tua vida cristã. Nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Eles são as testemunhas. Todos do capítulo 11. Os que foram citados e os que não foram citados. Os homens e as mulheres de Deus que partiram para a eternidade através de uma vida fiel estão lá. Talvez, se um dia eu for para lá, eu quero pelo menos estar no camarote. Ou melhor, na arquibancada. Eu não sei se Deus preparou arquibancadas. O que eu sei é que eles já estão na presença de Deus. Aí você pensa, pastor, o que eles estão fazendo? Eles estão nos vendo? E agora? O que Deus mostrou para o escritor de Hebreus? Que nós estamos lendo aqui. O que o escritor de Hebreus está dizendo para nós? Ele não está dizendo que eles estão olhando para vocês. Ele está dizendo que eles estão testemunhando para vocês. Sabe o que ele está dizendo para você? Se você é fiel, se você tem o desejo no seu coração de oferecer o teu melhor para Deus, olha para Abel. Abel está lá, ó, no hall da fama, como a maior testemunha para dizer para você, dê o seu melhor, porque dá certo. É isso. Olha aqui, deu certo para mim. Olha aqui para mim. Deu certo. Vocês ouviram? Deu certo. Quando você está no meio de um mundo de pecados, de idolatrias, de superficialidades, de desejos mundanos, um mundo secular, que é esse mundo aí, cada vez mais dizendo assim, olha, aceite os seus desejos, assuma os seus desejos, faça aquilo que o seu coração mandar, que está tudo bem, seja feliz só, não se preocupe com nada, esquece ética, esquece moralidade, esquece igreja, que isso não tem futuro nenhum para você. O mundo diz isso. Aí você lembra de Abraão. E Abraão fala assim, Abraão está lá no hall da fama. Está lá no hall da fama, dizendo para você assim, se Deus falou ao seu coração,
Se você ouviu a voz do Espírito, não tenha medo de largar tudo e me servir. É isso que ele está dizendo. Ele está lá para te mostrar que dá certo. Dá certo. Quando você pregar e ninguém te ouvir, pastor, a minha família nem ouve quando eu prego. Eu falo do teu amor para minha família. Entra por aqui e sai por aqui. Lembra de Noé, que ficou lá sem desistir 100 anos. 100 anos. Pregou, pregou e pregou. Perseverantemente. Ele está lá no hall da fama. E ele diz para nós, não para não. Continua. Olha eu aqui, olha para mim. Eu fiz isso. Eu preguei e muita gente não ouviu. Mas Deus deu testemunho da minha vida. Quando você achar que a vida acabou porque você perdeu o emprego, quando você achar que as dificuldades vão te desanimar da fé, quando você achar que a luta que você está passando, ou que a perseguição que você está sofrendo, vai te afastar das coisas de Deus, olha para Moisés, que abandonou riquezas, que abandonou luxos, que abandonou ser príncipe, para Deus. Quando você está passando por isso, Moisés está lá no hall da fama, Moisés está lá no camarote, olhando para você e dizendo, não desiste. Não desiste. Não para. Riqueza é passageira. Ela passa. Riqueza, pobreza, pode acontecer na vida de uma pessoa mais de uma vez. Não se preocupa com isso. Quando disserem para você, olha, para de ficar falando, pensando nas coisas de Deus, não dá certo nada disso. Lembra dos profetas, que mesmo em um mundo hostil, disse para as pessoas, se arrependam, se arrependam, se arrependam. É isso que está dizendo a palavra de Deus para você hoje. Você tem, eu tenho, a igreja tem uma imensidão de homens e mulheres que foram fiéis até o fim e eles dão testemunho de que isso vale a pena. Dão testemunho de que nada é mais importante que perseverar, que ter fidelidade. Nada que você faça para a glória de Deus é em vão. E não é o resultado que você fez que vai definir a tua fidelidade. Quem define isso é Deus. Nós temos que colocar, irmãos, o nosso coração e a nossa fé no que realmente é mais importante. Todas essas pessoas do hall da fama de Deus, todas essas pessoas que foram fiéis até a morte, foram guardadas, foram protegidas pelo Deus Todo-Poderoso. E foram pessoas vitoriosas em todos os sentidos, do ponto de vista de Deus. Livre-se de todo o peso. Tudo aquilo que te atrapalha. Tudo aquilo que incomoda. Joga fora. Simplesmente abandona. O que te distrai? O que tira a tua atenção? O que faz com que o teu foco deixe de ser Deus e passe a ser as coisas mundanas? Se desfaça dessas coisas. As testemunhas estão vendo isso.
e elas estão torcendo por você. Essas testemunhas, elas são o exemplo de que a vida cristã, autêntica e verdadeira, é a melhor vida para ser vivida. Tira todo o peso. E o pecado que tão firmemente se apega a nós. Ele não está dizendo que a gente fica pecando toda hora, não é isso. Ele está dizendo que a presença do pecado está no mundo. E ele nos assedia. Ele está ali à espreita. É como um animal feroz, vendo a oportunidade para abocanhar. Nessa caminhada cristã, o Caim foi reprovado. Por que o Caim foi reprovado? Porque esse pecado que está aqui, que rodeia, que espreita, o alcançou e ele deixou que se apoderasse do seu coração. E nisso ele foi reprovado. Ele tentou também ofertar. Ele também tentou adorar. Só que a sua oferta e a sua adoração foi rejeitada por Deus. Porque Deus, o desejo de Deus, irmãos, sempre é, primeiro, arrependimento. A Bíblia sempre ensinou isso. Sempre ensinou isso. A Bíblia ensina isso constantemente. O próprio Jesus falou isso uma vez. O próprio Jesus disse para as pessoas, olha, quando você for adorar a Deus, seja com a sua oferta, ele falou da oferta, mas quando você entregar a tua oferta no altar, eu estou aqui contextualizando para toda adoração, porque foi isso que Jesus fez. Ele usou o exemplo da oferta, mas ele está falando de adoração. Quando você for adorar a Deus, se você tiver alguma queixa com teu irmão, vai lá e se conserta com ele. Depois você vem e traz. Ele não está falando que não é para você adorar. Ele está falando que tem coisa que é prioritária. O arrependimento é uma delas. A verdadeira adoração, ela vem quando há arrependimentos. Irmãos, a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Todos esses homens e mulheres aqui tiveram desafios, e alguns desafios grandiosos. Grandiosos. Desafios de tamanhos variados. Mas eles perseveraram. Se mantiveram fiéis. Porque eles sabiam que tinha algo maior. Peso e pecado precisa ser livre para quem quer servir a Deus. Tem um versículo na Bíblia, hoje eu não fiz esboço, tá, gente? Tem um versículo na Bíblia, que se depois vocês pedirem, eu acho para vocês. Que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz assim, Timóteo, se você quer servir, tira todo o embaraço. Todo o embaraço do mundo, tira, arranca, tira fora. Não se enrola com as coisas do mundo, não. Não se complica com as coisas que o mundo oferece. Para quê? Simplesmente larga tudo. Para de ficar se amarrando a coisas que são peso para a vida. Nós nos distraímos com tanta coisa. É tanta coisa que nos distrai. Tanta coisa. Que é difícil até de citar. Porque aí cada pessoa tem que olhar o que me distrai, o que tira a minha atenção do Senhor, o que tira o foco de Deus na minha vida. Se isso está acontecendo com você, a palavra de Deus é essa, olha, tira fora. Está te atrapalhando, não está te deixando crescer. E vigie o coração. Porque o pecado rodeia, ele espreita, é um animal selvagem, que está sempre próximo para atacar.
Então se proteja. E aí ele continua. Corra e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vocês viram? Você está na corrida. As testemunhas estão nos camarotes. E todas elas dizem para você: tem algo maior, tem algo melhor, tem prêmio, tem vitória, tem alcance, tem significado, tem sentido. Quando você se propõe a correr a caminhada cristã. Mas lembre disso, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é uma coisa de uma semana, ou de um mês, ou de um ano. Não. Pergunta para Noé que ele fala o tempo. Pergunta para Noé, leia a história de Noé, que ele vai falar para você. A minha passou de 100 anos. A minha corrida passou de 100 anos. Mas eu corri. Mas eu não desisti. Mas eu perseverei. Mesma coisa, Moisés. A minha também passou de 100 anos. A de Davi, 70 anos. 70 anos. Mas todos eles continuaram. Como é fácil a gente se distrair com coisas que o mundo oferece. Às vezes não precisa nem ser pecado, meus irmãos. Às vezes uma oferta que te distrai e que te tira da presença de Deus já faz com que você fique empacado na sua corrida. As testemunhas estão lá. Avança, que tem algo maior. É uma maratona. É uma maratona que vale a pena. E aí ele continua de forma linda, talvez, mas tem algumas expressões das Escrituras que mexem conosco. Que mexem com o nosso coração. Que mexem com a nossa vida. Você vai correr? Você não vai correr? Para de se distrair com o seu porte físico. Não é isso? Para de se distrair com essas coisas. Ou com outro corredor que está lá do outro lado. O outro corredor está correndo a corrida dele. Você tem que correr a tua. Então não fica olhando para o teu pé, se o teu pé está bom ou se ele está tendo calos. Olha o autor, você vai correr. Então fixa o teu olho no que realmente é importante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Muda tudo, viu? Muda tudo. Lembre disso. O teu redor pode estar difícil. A tua luta pode estar complicada. A tua situação pode te fazer balançar. Mas se você olhar para o autor e consumador da fé, você é uma pessoa vitoriosa nele. E agora eu quero dizer para você o que é importante. Cristo foi quem inaugurou o verdadeiro sentido de fé. Porque é nele que está a salvação. Ele é o autor da salvação. E se ele é o autor da salvação, se ele é o autor da restauração, se ele é o autor da transformação de qualquer vida neste mundo, ele é o autor da fé. Ah, pastor, mas agora você vai ter que me explicar isso. Porque o Adão, o Abraão, o Moisés, todos eles viveram antes de Jesus. Então como que Jesus é o autor da fé? Pois é. Eles criam em algo do futuro. Eles criam
que o Deus que os colocou para correr era o Deus que tinha plano de redenção por toda a eternidade. Eles criam naquele que Deus disse assim, olha, o inimigo da mulher pisará a serpente. Eles sabiam disso. Eles criam, como disse Moisés, que Deus enviaria o profeta, não é o profeta para esse mundo. Eles sabiam disso. Então eles sabiam que Deus tinha planos lá na frente, que eles ainda não haviam alcançado, meus irmãos. Eles sabiam que a vida que eles estavam vivendo ainda não era completa, que faltava algo, mas que eles ansiavam, que eles desejavam, que eles buscavam, mesmo que não estivessem vendo. Isso é fé. Isso é fé. Eles olhavam para alguém e não para algo. Eles olhavam para Jesus, mesmo antes de Jesus vier. Agora tem uma coisa, que esse escritor aqui o que ele fez, meus irmãos? O Espírito Santo usou esse irmão. Eu quero conhecê-lo no céu, viu? Eu não sei quem é. Não sabemos quem é esse escritor. É tão glorioso isso é tão bom. Deus, ele é tão maravilhoso, que Deus escondeu. Que Deus escondeu das pessoas quem escreveu Hebreus. Sabe por quê? Para que a mensagem fosse mais importante que o mensageiro. Olha, eu vou falar para vocês agora uma coisa, para vocês nunca mais esquecerem. A vitória completa de todas essas pessoas que estão no camarote, o ápice da vida de sucesso de cada um deles, está em nós também. A nossa vitória é a vitória deles, porque foi isso que eles almejaram. Eles almejaram uma vida grandiosa, e eles sabem que essa vida grandiosa iria se concretizar nos planos de Deus para o futuro. A igreja de Jesus é esse plano de Deus. A igreja de Jesus, quando ela serve a Jesus com fidelidade, a igreja de Jesus, quando ela busca a presença de Deus, e ela esquece as coisas que o mundo mostra, e ela se mantém fiel e perseverante naquilo que Deus mandou, essa igreja, ela aperfeiçoa também a fé e a fidelidade desses irmãos. Eles olham para isso e dizem, está valendo a pena. A nossa vitória, o nosso testemunho está sendo vitória e testemunho para eles. Eles estão entendendo e eles estão testemunhando. Eles estão entendendo e eles estão caminhando. A igreja triunfante começou com eles. Mas ela só vai se completar quando a nossa carreira acabar. Vocês ouviram? Toda vez que a sua carreira acaba, toda vez que Deus diz, vem agora, ou Ele vem nos buscar, toda vez que finaliza a nossa corrida aqui, começa o nosso camarote lá. E ele vai se completando. E ele vai aumentando, conforme a vontade de Deus. Tem prêmio, irmãos, tem prêmio. Tem vitória, tem completude. Foi esse texto que mudou o significado da palavra testemunho. A palavra testemunho em grego é mártir, que até então sempre significou você testemunhar mesmo. Mas como essas pessoas morreram por sua fé, se mantiveram fiéis e íntegros, a palavra testemunha se tornou mártir, que é você ser fiel até a morte. Ela ganhou um significado novo.
dado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é o mártir? Mártir é simplesmente a pessoa que testemunhou no mundo hostil, e o mundo hostil não quis saber dessa pessoa, perseguiu, atacou, mas ele não arredou o pé. E falou assim, o Império Romano fez muito isso. Alguns países no mundo, alguns países no mundo também fazem isso. E essas pessoas não esquecem. Não. Tem algo maior que isso aqui. Existe alguém que é superior a tudo neste mundo. Eu sou o pastor dessa igreja, irmãos. Mas essa igreja tem sumo pastor, a qual eu vou dar conta. Vocês entenderam? A igreja não tem só pastor. A igreja tem o sumo pastor. E esse, todos nós, eu também tenho que me submeter. Ai de mim. Assim como vocês, eu também tenho a minha carreira cristã. Para avançar. Continuar. Então Jesus, ele é aquele que origina a fé. Mas ele não é só aquele que origina a fé. É aquele que consuma a fé. É aquele que completa a fé. É aquele que mantém a fé até o fim. E aí vocês vão me dizer, mas pastor, como isso? Como acontece isso? Acontece através da entrega. Acontece através da renúncia. Acontece através quando o nosso coração passa a ter um dono de verdade. E ele não é dividido com mais nada nesta vida. Nada faz essa divisão. Porque começa com Jesus e conclui com Jesus. Você começa a sua carreira com Cristo e você termina com Cristo. A gente sabe que às vezes a caminhada cristã traz derrotas. É triste, meus irmãos, quando homens e mulheres de Deus que começaram bem, depois, por não prestar atenção no peso, deram valor para o peso. E deram valor para o pecado. De vez em quando vocês ouvem aí esses tristes munhos de pessoas que tinham uma vida brilhante, eram respeitadas no mundo inteiro. Alguns famosos, todo mundo olhava assim, olha, o santo homem de Deus caiu em pecados, sejam homens, sejam mulheres. E a carreira dessas pessoas muitas vezes são quebradas. E quando não quebradas, são irremediavelmente danificadas. Eu acredito de verdade, irmãos, que quando há um verdadeiro arrependimento, há uma restauração do Senhor. Talvez, irmãos, aquele pastor que tinha uma igreja de 30 mil membros, nunca mais terá isso. Mas se ele se arrepender, e ele for fiel, e Deus, na sua misericórdia, conceder-lhe mais uma chance dele servir, mesmo que de forma mais simples, se ele se manter fiel nisso, ele ainda está na sua carreira. O fracasso não é o fim da vida. Vamos lembrar, irmãos, nós estamos falando de maratona aqui. Agora, se o pecado dominou, e não há mais espaço de arrependimento, e se ele não quer pagar o preço também, porque tem muito disso. Você não quer pagar o preço? Você não quer também ficar aprendendo agora? Esperar que as pessoas olhem o seu testemunho? Se você não quer pagar o preço, então a sua carreira acabou. Irmãos, a maratona só acaba no dia que Deus nos leva. Vocês ouviram o que eu falei? A corrida só acaba no dia que Deus nos leva. Enquanto, irmão, se Deus ainda não te levou, se você ainda tem fôlego de vida, se você ainda está nesta vida aqui, você não está no camarote. Vou te dizer, nem na arquibancada. Você está na pista.
Você está na arena. Você está na corrida. E não é para parar. Não é para parar. O teu descanso não é aqui. Vocês ouviram? Ele começa em Jesus, mas ele conclui somente quando Cristo vier te buscar. O final do hall da fama, o final dos camarotes, só vão se fechar, eles só vão fechar as portas o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Por que isso, pastor? Porque ele é o consumador. Ele começou e ele termina. Vocês ouviram? Ele começou e ele termina. Queira Deus que a misericórdia do Senhor esteja falando ao seu coração hoje à noite e você passe a enxergar a tua corrida como uma maratona, você passe a enxergar a tua fé como algo diferente, você passe a olhar para a sua vida e você lembre disso. Olha, eu estou numa maratona e não são os problemas que devem tomar a minha distração, mas é o autor. Aquele que começou a fé no meu coração, ele vai terminar. Jesus. Só que Jesus, olha, irmãos, Jesus é tão lindo, mas é tão lindo e grandioso que ele não é só aquele que é o consumador, o autor da sua fé. Ele não é só isso. Ele é aquele que abriu mão da glória do céu e veio correr. Que coisa! Estava falando hoje com o Mauro, né, Mauro? A gente está conversando hoje de manhã. Se Deus quisesse, irmãos, Deus transformava você a hora que Ele quisesse. Você está dormindo, acordou, transformado. Outro está lá, cochilou, transformado. Outro está lá comendo, transformado. Se Deus quiser, Ele transforma todo mundo do jeito que Ele quiser. Mas sabe o que Ele falou? Deus falou isso. Eu vou transformar. Mas eu vou usar a minha igreja. Eu vou usar você. Eu vou transformar vidas. Mas eu vou usar vidas para transformar outras vidas. E ele veio, desceu da glória do céu. Ele criou os camarotes. Ele criou os camarotes. E todo mundo que está lá no camarote, foi ele que colocou. E ele olhou assim e falou assim, olha, eu vou para esta corrida. E eu vou mostrar para as pessoas o que é correr. O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está à direita do trono de Deus. Se teve alguém neste mundo aqui, inocente, e que deu exemplo máximo do que é saber o que é alegria, foi Jesus. Porque só uma pessoa que sabe o que é o prêmio, porque o prêmio era ele mesmo. O céu foi ele que criou. Os camarotes foi ele que criou. A pista foi ele que criou. A arena foi ele que criou. Até os homens maus foi ele que criou. Até a oposição foi ele que criou. Veio e suportou a pior morte do mundo antigo. E olha que o autor... Irmãos, a Bíblia é a coisa mais gloriosa. Nenhum ser humano tem essa genialidade se Deus não colocar no seu coração, se Deus não inspirar. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha.
Nós, irmãos, às vezes não lemos isso daqui. E se nós passarmos uma vergonhinha na vida, nós queremos deixar a igreja. Olha como a gente, irmãos, olha como o nosso coração é. Mas é verdade, se você não fitar os olhos em Jesus, se Ele não é o autor e o consumador da tua vida, pode ter certeza, se qualquer irmão, um visitante da igreja, fala algo que você não gosta, você não vem mais para a igreja. Pode ter certeza. E aí arruma culpa. Eu sei que eu sou igual juiz de futebol, sou quase o culpado de tudo. Eu sei disso. Você imagina se eu não tiver Jesus como autor e consumador da minha fé? Fico doente, né? Então, irmãos, é isso mesmo. Mas quando você fita os seus olhos, a mensagem de hoje é essa, meus irmãos. Hoje é isso para você. Fita os teus olhos em quem realmente é o autor e o consumador da tua fé. A corrida que você está correndo foi a corrida que Ele proporcionou. Foi a que Ele te deu. E Ele é poderoso para te sustentar. Do começo ao fim. Porque Ele começou, Ele conclui. E Ele mostrou isso na sua própria vida. Na sua própria vida. E por isso Ele está à direita do trono de Deus. Irmãos, isso eu falei ontem nos casais. Quem está sentado no trono é Jesus. Sai dele e deixa Jesus lá. É Ele que está sentado. O rei é Ele. O Senhor é Ele. É só Ele, meus irmãos. Eu estava aqui pensando, meus irmãos, eu estava aqui sentado. E sabe o que veio ao meu coração? De verdade, sabe o que veio ao meu coração? Veio isso assim. Durante toda a história da igreja. E não é uma história perfeita. Durante toda a história da igreja. Os cristãos ouviam a palavra de Deus. E o objetivo deles era esse. Senhor, me ajuda a ser fiel e a perseverar. Eu preciso, Senhor, cumprir o que esse texto está dizendo. Ele é mais importante. E era uma igreja, irmãos, na história da igreja, a igreja sempre foi assim. Ouvindo a palavra de Deus e se esforçando e buscando a presença de Deus para cumprir o propósito que Deus tinha para as suas vidas. E o propósito que Deus tinha para a sua vida era o propósito de alcançar o prêmio maior, que é a vitória e o testemunho de Cristo Jesus sobre a nossa própria vida. Se você pensa que começar bem é o mais importante, você não entendeu nada. O mais importante é terminar bem. Vocês ouviram? Você tem que acabar a carreira bem. Você pode sofrer no meio do caminho, mas termine bem. Portanto, pensem naquele, olha aqui, irmãos, olha a palavra de Deus, ó. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E olha o que diz a palavra do Senhor, para que vocês não se cansem nem desanimem. A fonte do desânimo, sabe onde ela está? No peso e no pecado. É lá que está. A fonte do desânimo nunca está no autor e consumador da fé. Você entendeu? Você entendeu agora? Onde é a fonte do desânimo? No peso. Então o que eu faço com o peso? Eu tiro fora. A fonte do desânimo é o pecado. O que a gente faz com o pecado? Tira fora. Porque se você olhar para o autor e consumador da tua fé, Ele enche o seu coração de alegria. Ele mostra para você que tem algo maior do que o que você está passando. E aí, irmãos,
Está na dúvida? Está na dúvida? Olha para Adão. Olha para Abel. Olha para Moisés. Olha para Isaías. Olha para Amós. Olha para Isaac. Olha para Jacó. Olha para Davi. Olha para todos os servos e servas do Senhor que concluíram a sua carreira e se mantiveram firmes e perseverantes. Não existe nada mais importante no teu caminhar. Não tem outro motivo para você caminhar. Só tem uma razão para você ser cristão. Olhar para o autor e consumador da sua fé. E desses dois modos, perseverante e com fidelidade. É isso. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu desejo para tudo em mim. É isso que eu desejo para a minha caminhada cristã. É isso que eu desejo para vocês. Porque eu tenho certeza que esta é a vontade de Deus para você.